E, gente, eu quero trazer uma outra informação para vocês. O Ministério Público de São Paulo autorizou um penduricalho aí de até R$1 milhão a promotores e procuradores. Eu quero conversar com o Misael Mainetti, que vai trazer o impacto disso nos cofres públicos. Quanto, Misael? Impacto de R$1 bilhão aos cofres públicos, portanto, verba aí já autorizada pelo Ministério Público de São Paulo. Boa tarde de novo para você e para todo mundo que acompanha o 3 em 1. Essa informação já foi confirmada, inclusive, pelo Ministério Público de São Paulo. Vale lembrar que penduricalhos são aí verbas pagas a juízes e também a membros do Ministério Público a título, de indenização. E de acordo com o MP de São Paulo, essa verba vai ser paga a 1.900 procuradores e promotores de justiça a título de compensação por assunção de serviço, ou seja, são servidores que estavam ali com uma carga maior de processos em relação ao que era combinado, por assim dizer. Essa bonificação é retroativa e ela é relativa a um período que já passou. A gente está falando de janeiro de 2015 a agosto de 2023. Em nota, o Ministério Público afirmou que os cálculos foram concluídos apenas no que tange a um período e não integralmente. Também diz que não há previsão de desembolso no momento e que o repasse será feito oportunamente, de forma paulatina, de acordo com a disponibilidade orçamentária. Portanto, dá a entender que pode ser feito também aos poucos, ressaltando mais uma vez o impacto de R$1 bilhão aos cofres públicos. Evandro. Muito obrigado, Misael Mainetti. Ótimo trabalho para você. Antes de ouvir a opinião dos nossos comentaristas, 5h47, 48, na verdade, o pessoal da rádio vai para aquele último intervalo antes do fim aqui do nosso 3 em 1. Já espero vocês, combinado? Nas outras plataformas seguimos e eu já vou acionar o Álvaro Nocera, que vai contar também que 5 estados brasileiros devem mais de R$7 bilhões à União depois de embolsarem o valor a mais naquele acordo relacionado ao ICMS. Álvaro, conta essa história, explica direitinho para a nossa audiência e já fala qual estado deve mais. Até imagino. Boa tarde para você, Evandro, a todos que nos acompanham aqui no 3 em 1. O estado que deve mais é o estado de São Paulo. Somados, 5 estados devem, então, para a União mais de R$7 bilhões e 600 milhões após receberem valores a mais pelo acordo de ICMS. Esse acordo de compensação, ele foi firmado após a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro limitar uma alíquota máxima de ICMS de entre 17% e 18%, com o objetivo de reduzir o preço dos combustíveis. Na época, essa decisão, muitas pessoas, foi bastante polêmica, Muitas pessoas gostaram, na verdade, dessa redução do preço dos combustíveis, da gasolina e também do diesel, mas também ela foi vista como uma medida eleitoreira, porque ela foi tomada ali, essa decisão, 4 meses antes das eleições presidenciais. Os estados, então, continuam com essa pendência e tentam conseguir fazer ali uma espécie de negociação para conseguir, pelo menos, reduzir esses juros, Nós preparamos, então, uma arte com todos esses valores. Como antecipamos, São Paulo lidera os estados devedores, com uma dívida com a União de ICMS de R$5,7 bilhões. Na sequência, vem o Maranhão com 708,9 milhões, Piauí com 491,4, Pernambuco com 321,4 e Alagoas com 295,3 milhões de reais. Os estados queriam até o perdão dessa dívida. O Congresso Nacional chegou a aprovar um texto dispensando todo esse valor e obrigando os estados a destinar essa dívida, toda essa quantia, para obras de infraestrutura, mas isso foi vetado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Volto com você, Evandro. Obrigado pelas informações, Álvaro Nocera. Bom trabalho para você aqui em São Paulo. Bom, vamos falar primeiro sobre esses penduricalhos aí do Ministério Público. R$1 bilhão de impacto, Alangani. Pois é. Com benefícios para categorias que já são bastante privilegiadas. Exatamente, que já ganham muito, que tem uma série de auxílios,
E aí tem esses penduricalhos, verbas indenizatórias, né? Férias acumuladas, quinquênio, né? Então, a cada 5 anos há um reajuste natural aí do salário de 5%, eu digo natural para eles, né? Não que isso seja bem-vindo. Então é um absurdo, olha o impacto nas contas públicas e, de fato, um grande problema fiscal do Brasil vem do Poder Judiciário, com excessos de penduricalhos, com excessos de privilégios e com seus supersalários. Então, precisa também fazer um ajuste fiscal que combata esses penduricalhos. E aí tem uma pegadinha, porque muitas vezes querem limitar os supersalários, mas mantêm os penduricalhos e mantêm também os auxílios. E aí, já foi feito até um estudo sobre isso. Os auxílios e os penduricalhos podem ultrapassar os supersalários. Fala, o seu Piperno. Olha, o Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, nos últimos tempos, vem fazendo uma série de reportagens sobre os excessos em vários tribunais de norte a sul do país. Uma pouca vergonha, né? Então, esses números, esses supersalários, às vezes, e essas compensações, ou essas devoluções que chegam a 800 mil, 1 milhão e tal, isso tem sido mais ou menos rotineiro, né? Em muitos estados e tribunais. Então, veja, a justiça que apela a esses benefícios nababescos é injusta. Fala, seu Zé Maria Trindade. Esse assunto sempre é explosivo, né? Porque quem comanda isso é que recebe os altos salários. Esses penduricalhos, eles furam o teto. Olha, para você ter uma ideia, o Constituinte de 88 colocou em três lugares da Constituição, inclusive nas transitórias, né? O teto salarial, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, 43 mil reais. Insistiu, redundou na Constituição. Mesmo assim, quem é que decide os penduricalhos? O pessoal do Judiciário, que não coloca nesse teto aluguel, auxílio não sei o quê, ajuda sei lá o quê, e aí faz com que receba uma quantidade muito grande. Recentemente, olha, um advogado da União, que é um funcionário com estabilidade, aposentadoria especial, todas essas coisas, né? Ele recebe um salário de até 27 mil reais e ganha sucumbências. Quer dizer, ele é funcionário e ganha quando a causa, o valor da causa, ele ganha uma porcentagem. Então, cada categoria encontra um meio ali de ganhar dinheiro e mais dinheiro da máquina pública. Isso é muito difícil. Está na Constituição, teria que aprovar uma emenda, cumpra-se os 3 artigos da Constituição nas disposições transitórias e fica tão claro que fala, inclusive, que quem tem direitos adquiridos perde. É mesmo, Zé. Fala, Zagarino. Isso me lembra a política do pão e circo. É inadmissível a gente viver num país que quem está no poder quer mais poder sempre, quem está no poder é detentor de privilégios e não abre mão de regalias, não se importa com os mais privilégios, o que vier é lucro e o povo, ó, né? Todo mundo já sabe. Bom, essa questão do Ministério Público, eu tenho um respeito profundo pelo trabalho do Ministério Público, pelo trabalho do GAECO, principalmente, que é um órgão muito eficaz, mas os promotores, eles deveriam ter vergonha de recebimentos nesse importe. É inadmissível, é imoral. E aí eu estendo a crítica, obviamente, não só aos promotores, ao Ministério Público do Estado de São Paulo, mas à promotoria em todo o Brasil e aos demais poderes, né? Que nem o Zé pontuou. A gente vive num Congresso que parece que vive no mundo da lua. No antigo desenho, vocês vão se recordar do Fantástico Mundo de Bob, que é um mundo que tem auxílio paletó, auxílio combustível, auxílio moradia, mesmo para quem não mora lá. Então, são situações que beiram um absurdo. E lembrando, tem um estudo que indica que, se no Brasil nós conseguirmos manter o teto do funcionalismo, teríamos uma redução de gastos de 5 bilhões de reais por ano. Bom, para a gente arrematar a nossa conversa aqui, eu quero falar sobre essa dívida aí de alguns estados com o governo federal em relação ao ICMS. Enquanto o Álvaro estava trazendo a informação, Piperno estava sorrindo muito aqui. Explique por quê, Piperno, o motivo dessa sua risada irônica. Em 2022, a gente já falava muito sobre isso, sobre esse artifício eleitoreiro para tentar virar o jogo. Só que isso aí deixou a conta para quem veio depois, o governo federal,
para estados e municípios. Então, alguém tinha que pagar essa conta. Agora, eu fico imaginando, veja, o estado de São Paulo, então, deve 75%. E naturalmente. Bolado, né? Naturalmente. 75%, muita coisa. Fico imaginando um diálogo lá do governador Tarcísio com o presidente Lula. Enfim, presidente, vamos tentar uma anistia aí, me dá um alívio. Aí o presidente Lula, mas Tarcísio, eu vou te dar uma anistia, um alívio, com uma trambicagem que fizeram lá atrás para tentar ganhar a eleição contra mim? Fala, Gani. Olha só, essas Foi uma trambicagem eleitoreira? Vamos lá. Pergunta. Vamos lá. Teve dois aspectos. Isso, vamos a palavra não estava saindo. Vamos lá, dois aspectos. Lógico que teve um efeito eleitoral. Sim. Claro, ano de eleição, não vou negar. Agora, também, vamos lembrar o contexto. Teve a guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Então, o preço do petróleo, seu Fábio Piperno, estava nas alturas. E aí, a gasolina chegava a quase R$8, né? 8, 9, enfim. Então, tinha que ter ali alguma medida de baratear a gasolina. Como as contas públicas estavam mais ou menos em ordem em 2022, possibilitaram ali uma redução tributária. O pessoal vai pegar essa declaração e vai fazer um boné agora. Gasolina 8. Fala, seu Zé Maria. É o seguinte, essa dívida, a origem dela é lá atrás de sanear o país, sanear bancos e tal, e o governo assumiu dívidas dos estados, né, no exterior, enfim, aquelas dívidas que ficavam. E isso aí acabou avolumando e cada governador fazia um acordo assim, não, peraí, vamos dar um refresco aqui e joga isso para frente. E agora parece que foi a mesma coisa, jogou para frente, mas jogou de uma maneira muito mais leve, né? Não é de um governo, são vários presidentes e vários governadores que vêm nessa briga eterna. A conta foi jogada para frente, mas Cine, Oi. Cine, só queria contestar o Piperno aqui sobre a dívida de São Paulo, apesar de nominalmente ela ser maior, mas dado o PIB de São Paulo não é a mais preocupante. Não. Ô Zé, desculpa, é o seguinte, essa dívida, dessa questão do ICMS, ela é de 7 bilhões e pouco, e pode ver a tabela, de São Paulo dá 5.700 e tal. Então, o estado de São Paulo dá 75% dessa bolada. O PIB de São Paulo é mais ou menos o equivalente a 31% do PIB nacional. Fala, Zagarino. Eu acho que a gente tem que ser muito responsável quando nós falamos sobre as ações do ex-presidente Bolsonaro. E o tempo está acabando, O Valangani foi bem pontual quando ele disse que naquele momento existia uma responsabilidade fiscal gigantesca que permitia uma medida econômica para dar um fôlego para o cidadão brasileiro. Nós estávamos num cenário de guerra, nós estávamos num cenário da alta do petróleo e o brasileiro precisava utilizar do combustível num valor razoável e, para piorar, infelizmente, ainda nosso transporte modal é feito pelas rodovias. Então, se a gasolina ficasse muito cara, ia aumentar o transporte, ia aumentar o preço do alimento. Então, a medida do presidente Bolsonaro na época foi certeira. Infelizmente, ela foi levada adiante, vai ter que ser paga agora. E o Tarcísio vai conseguir conversar melhor com o Lula, Piperno. Tá? Seu otimismo.